Deus abençoe a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus ilumine todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que nos assiste diariamente através do nosso canal. Que Deus abençoe o seu coração de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, tudo de bom para você e para a sua família. Qual tem sido a profecia da sua vida? O que você tem tanto falado dia após dia? O que você tem pronunciado dia após dia? Será que suas palavras é essa? Eu não posso. Será que suas palavras é essa? Eu não consigo. Será que suas palavras é essa? Eu não vou vencer. Será que suas palavras é essa? Eu estou doente. Eu estou enfermo. Eu estou enferma. Será que suas palavras têm sido essas? Eu estou endividado, eu estou endividada, eu não vou conseguir, vai ficar pior, o médico me desenganou. Será que tem sido isso? Será que você é aquela pessoa que tem projetado tanto na sua vida, mas nada tem acontecido em seu favor? Você tem planejado tanto, mas nada tem acontecido? Porque às vezes você planeja, mas não, sem atitude, sem positividade, sem retidão. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14, versículo 28. Por favor, Isaías 14, capítulo 14, versículo 24. Meu Deus, eu falei 28, né? Não, é Isaías capítulo 14, versículo 24. Diz assim: jurou Deus, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, disse o Senhor, assim como eu pensei, assim como você pensar, assim sucederá, assim acontecerá. E assim como eu determinei, assim como você determinar, assim se efetuará. Talvez você não saiba. Talvez você é daqueles que fica o tempo todo lá no YouTube assistindo a oração de bispo, de apóstolo, de padre, de pastores, de reverendo, de missionário. Mas eles não têm ensinado isso para você. Você virou um dependente. Não tem uma pessoa que é dependente? Talvez você virou um dependente. Mas talvez você esqueceu de aprender. Como diz lá em Provérbios. Talvez você esqueceu de beber água da sua própria cisterna. Talvez você esqueceu de beber água da sua própria cisterna. Eles não ensinam você a beber água da sua própria cisterna. Sabe por quê? Porque no dia que esses pregadores, não é nem pregadores, é oradores, não é nem oradores, é petidores. Petidores, ou seja, aqueles que só fazem petição. No dia que eles ensinar o povo a beber água da própria cisterna, o povo vai passar a ser mais dependente de Deus e de si próprio do que dos outros. Escute. O Senhor disse, ele jurou e disse, assim como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, da maneira que você fala, da maneira que você pensa, assim vai acontecer. Tem pessoas que é um armazém de negatividade. Ela vê alguém doente, ela já diz, eu também estou doente. Ela vê alguém com problema de saúde, eu também estou doente. Eu vou morrer. E termina ela adoecendo. Por quê? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei, assim acontecerá. E assim como determinei, assim se efetuará.
Você entendeu? Então, da maneira que eu determino, da maneira que eu penso, da maneira que eu falo, vai acontecer na minha vida, demore o que demorar, aconteça o que acontecer. Para de buscar refúgio nos homens. A Bíblia diz que o povo buscava refúgio na sombra do Egito. Busque sombra no Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quando eu estou no mundo, Jesus não está mais no mundo. Ele está no mundo em forma do Espírito Santo. O Espírito Santo não brilha se não tiver alguém para ele usar e brilhar. Para anunciar o Evangelho, levar as pessoas a ter luz própria. Quando eu digo assim que o Espírito Santo não brilha, ele brilha. Mas ele usa alguém para brilhar e fazer os outros brilhar, com ensinamento de princípio. Talvez você é aquela pessoa que tem 1 ano, ou melhor, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, sempre pedindo, sempre naquela oração diária, já virou até um costume, já virou um ato religioso. Né? Você vai no YouTube, está cheio de orador. Orador não, né? Que a oração não é uma simples petição. Pedindo, e pede, e nada acontece. Sabe por quê? A Bíblia fala do sol da justiça. E tem que brilhar em você, em mim e em nós. Que o sol da justiça é Deus. Amém? Passa a profetizar em 2025 e diante. Que você está curado. Chega de acreditar muito na medicina do homem. Chega de acreditar muito no governo, em renda minha, bolsa escola, auxílio. Chega de acreditar muito no mundo. Passa a acreditar na palavra de Deus. A gente só dá ouvido, só dá crédito em quem nós acredita. Porque muitas pessoas não têm dado crédito à palavra de Deus. Porque não acredita. Acredita mais na receita médica do que na palavra de Deus. E eu provo isso. Tudo que elas sentem, elas vão à pressa aos médicos. O médico passou uma receita, um remédio, ela nem dorme de noite, para não quebrar, para não perder o horário de tomar o remédio. E a gente prega, ensina a palavra de Deus. Entra aqui e sai aqui. Fizemos um propósito de abençoar o azeite aqui e você daí, para você tomar o azeite 3 vezes por dia e ser curado e curado. Ter pessoas que não dão nem ouvido. Mas vai o médico falar para ver se não dá ouvido. Porque confia mais nos médicos, nos homens, no governo, no auxílio emergencial. Confia mais no pequeno salário que você tem do que nas grandes bênçãos que Deus tem. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, assim como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Assim como você pensa, vai acontecer. E assim como você determina, há de acontecer. Vai surgir na sua vida. Isaías 14, 24. Agora vai lá para Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6. Sabe qual é o problema seu, que está me assistindo agora? É que você não sabe buscar luz própria, vinda diretamente de Deus para você. A Bíblia diz que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Esses bispos, apóstolos, missionários, pastores, oradores aí, não é nem oradores, é petidores. Não ensine isso para você. Para você depender sempre deles. E está errado. Hoje nós temos um mediador, que é Cristo, que fala face a face com Deus. Nós não somos mediador. Nós podemos ser um guia. O que é guia? Que guia, que ensina o caminho. Mas mediador só existe um, que é Jesus, que fica face a face com Deus, pedindo por mim, pedindo por você.
Agora vamos para Jó capítulo 8, versículos 5 e 6. Mas se tu buscares a Deus, tem um segredo aí. Mas se tu buscares a Deus, irmãos, uma coisa é eu buscar a Deus. Outra coisa é eu buscar o que Deus tem para mim. O segredo não é eu buscar apenas minha cura. O segredo não é eu buscar apenas a prosperidade. O segredo não é eu buscar a bênção da minha família. O segredo primeiro é eu buscar a Deus. Por isso que tem muita gente que tem década e década pedindo e não recebe. Porque quer buscar primeiramente as bênçãos, depois o abençoador. Aliás, quer buscar as bênçãos, talvez nem o abençoador eles busquem. Essa é a verdade. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se tu fores puro e reto, o Senhor, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O que é que o Senhor manda fazer? Buscar a Deus. Buscar bênçãos materiais não é buscar Deus. Lógico que não é proibido buscar as bênçãos de Deus. Deus tem, mas não confunda buscar o que Deus tem com buscar a Deus. Buscar a Deus é eu querer agradá-los, deixar os meus próprios interesses e buscar os interesses de Deus. Buscar meus interesses, eu pensar só em vida material. É o que eu mais vejo, gente. 95% ou mais. Não tem buscado a Deus. Isso não é julgar, não. Julgar é coisa que você não viu e não está vendo. Né? Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, você tem pedido misericórdia a Deus? E se fores de coração puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Entre 2025, no propósito de buscar a Deus. Isso é revelação, irmãos. Isso é uma revelação, é uma visão, é uma profecia. O que é revelação? É o que já aconteceu e precisa ser anunciado. Visão é quando você tem uma visão e quando você ouve a palavra, você passa a pensar diferente de antes. E profecia é o que vai acontecer. Então começa a profetizar na sua vida o milagre. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Isso é profético para a sua vida. Deus abençoe.